crer em Deus e ao mesmo tempo ter vergonha da sua história, do seu passado. Parece algo muito distante, mas tenha certeza de que se isso não aconteceu com você, com certeza já aconteceu com pessoas próximas a você. Nós temos este título, esse tema, porque na verdade estamos trabalhando aqui o livro Cristão Ateu. Esta é uma série de vídeos baseado nessa obra de Craig Groeschel, O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Esse é o segundo vídeo. Aqui no nosso canal você vai encontrar aí o link para o primeiro vídeo, quando eu creio em Deus, mas de fato não o conheço de verdade, né? E esse é um livro maravilhoso que faz o cristão pensar na sua vida, na sua caminhada, para ver se ele está crescendo, como Pedro diz, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal nós trabalhamos vida com Deus, né, a caminhada no discipulado, o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo. Esse é o tema aqui do meu livro também, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, como o Espírito Santo nos auxilia nisso. E aqui, hoje então, nós vamos continuar aí a série do Cristão Ateu, com este tema, que é o tema do segundo capítulo, quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Deixa eu fazer um adendo aqui. Como pastor, eu tenho percebido que nos nossos dias, né, na época em que nós vivemos, muitas vezes as pessoas se afastam da igreja. Você, se faz parte de uma igreja local, se você tem aí a sua participação, se você não é aquela pessoa que vai uma vez no ano na igreja, mas você tem o hábito de ir, você certamente já percebeu que muitos deixam de congregar em uma igreja local, né? Isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Até um tempo atrás a gente percebia as pessoas terceirizando, né, a responsabilidade da sua ausência, da falta de compromisso em estar nas atividades de uma igreja. Porque o pastor falou algo que eu não gostei, a liderança em geral pisou na bola, muitas vezes escândalos, né, por parte da liderança fazem aí um grande estrago, né, em igrejas locais chegam a fechar suas portas muitas vezes por conta de escândalos. Mas de um tempo para cá você vai perceber também, se você refletir um pouquinho, que de fato muitos se afastam da igreja por conta da sua própria vida, por conta da sua própria história. A pessoa vinha caminhando relativamente bem, caiu em tentação, cometeu um pecado, e a pessoa se afasta. Ela não se perdoa mais, ela não consegue viver, né, a partir daquele momento, a partir daquele erro. Eu quero ler um texto bíblico para vocês aqui, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a gente sempre precisa visitá-lo, né? Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aqui no livro, o pastor Craig Groeschel, ele vai trabalhar essa questão de como que muitas vezes uma pessoa ela afirma crer em Deus, mas ela não traz evidências na caminhada dela, né, desta amizade, né, deste companheirismo, né, deste seguir os passos do Senhor. E aqui ele abre o segundo capítulo falando sobre isso, né? E como a gente tem feito nos nossos vídeos, né, os vídeos eles devem funcionar aí apenas como um aperitivo, como um rápido resumo para a gente perceber o que a obra traz. E aqui ele vai falar sobre algo que aconteceu na época da escola dele, né? Ele era apaixonado por uma moça e sonhava com ela. Ele diz: eu sonhava, né, que eu estava livrando ela de piratas no navio. E de repente a moça chama ele, né, para estarem juntos, para ele ir na casa dela. E ali, né, aquela moça que ele achava linda, né, e maravilhosa, ela pega um sapo e ela fala assim: vamos matar esse sapo. E ele assim ficou com medo de dizer não, né, e fala assim: se eu falar não, ela não vai querer mais nada comigo. E ela ficou olhando, ele ficou olhando para ela, né, e ela pegou uma lata, né, velha de condimentos ali, e uma lata enferrujada de café, tá aqui na página 40. E o que ela faz? Ela mata lentamente aquele sapo. E ele fala assim, né, na página 40: nunca mais eu consegui olhar para Missy, que era essa moça, ou para mim mesmo do mesmo jeito antes do que aquilo, né?
Saber que a minha opção custar a vida de um sapo inocente me fez mergulhar em uma depressão repleta de vergonha. Olha só, na minha mente de aluno do final do ensino fundamental, cometeram um pecado horrendo. Daquele momento em diante, minha vida pareceu mais obscura. Parece uma história muito inocente, muito bobinha, né? Mas quantas e quantas vezes nós carregamos histórias? Pode ser que você esteja me ouvindo aí e pensando em algo que você fez na sua vida ano passado, há 5 anos, há 10, 20, 40 anos atrás, e você não consegue se perdoar por conta daquilo. Isso me faz lembrar de uma história. Estava ouvindo uma mensagem pregada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele contou, né, melhor dizendo, certa vez, de que uma família chamou ele, né, para visitar a mãe, né, a mãe que já estava na idade, né, já era avó, né, aquela avó daquela família grande, porque a mulher estava numa depressão e nada fazia ela sair daquela situação. Médicos já haviam sido acionados, psiquiatras, né, fazia ali todo um tratamento e nada resolvia a situação dela. E de repente chamaram o pastor. E diz que quando o pastor foi chamado, ela olhou para toda a família e falou: sai todo mundo, fica só eu e ele. E ali ela confessou que na época em que ela era noiva do seu noivo, né, daquele que foi seu marido por tantos e tantos anos, que já havia falecido, ela traiu, né, o seu noivo. E ela carregava aquela tristeza, ela carregava aquele peso até, né, o presente momento. Ela estava falando de um erro cometido há cerca de 40 anos atrás. E ela não conseguia se desvincular, se desvencilhar daquele erro. Então, olha só como que muitas vezes as coisas acontecem, né? E aí você vai vivendo com essa culpa, com esse sentimento de culpa, e se sentindo um impostor. E aí você acha que Deus não pode resolver a situação. E esse capítulo está trabalhando exatamente sobre isso. Quando você crê em Deus, mas você tem vergonha do seu passado. E ele fala sobre a questão da vergonha, lá na página 41. A vergonha foi uma contribuinte direta para meus anos de ateísmo cristão. Ele diz: como é para muita gente, quando nos sentimos consumidos pela vergonha em relação a decisões e ações, a crença em Deus não se pode desenvolver para um relacionamento de amor. Então muita gente não cresce na graça e no conhecimento de Jesus, muita gente fica e passa anos e anos ali, às vezes até assistindo os cultos, né? Perceba, eu estou dizendo assistindo os cultos, não prestando culto. A pessoa tem o hábito de ir à igreja, mas ela está ligada, a sua mente e coração estão ligados a um erro do passado e ela não acredita, né, que ela pode ser perdoada, e ela trabalha com isso, né? O pastor aqui no livro, ele diz que quando ele passou, né, na condição de assassino em segundo grau de um sapo, né, olha o que ele afirma: aprendi a equiparar o que eu fiz com quem eu era. Então ele enxergava quem ele era a partir daquilo que ele fez, né? Eu não fizera algo ruim, eu era ruim. Acreditava mesmo que se as pessoas conhecessem o meu verdadeiro eu, não gostariam de mim. E isso valia em dobro em se tratando de Deus. E assim como eu, como na condição de pastor, eu tenho percebido que muita gente vai morrendo aos poucos por conta da vergonha, ele também fala sobre isso aqui. Tem um subtítulo aqui: Sempre a Vergonha, na página 41, onde ele diz: como pastor tenho descoberto que muita gente morre aos poucos dentro de um túmulo secreto de vergonha. Olha só, né? Preste atenção para ver se você não está indo por esse caminho. Algumas pessoas se envergonham da condição financeira precária, importunadas pela culpa em razão de gastos e dívidas irresponsáveis. Outras se envergonham de pecado sexual do passado. Muitas carregam consigo para dentro de relacionamentos futuros extrema culpa. Um número incalculável vive mutilado pela vergonha dos vícios secretos. Há pessoas que chegam a conviver com a falsa culpa depois de sofrer abuso sexual. O capítulo vai se desenrolando e ele diz que na igreja dele, certa época, eles desenvolveram um site www.mysecret.tv, aonde ali as pessoas de uma forma anônima
elas relatavam, né, questões da vida delas que traziam muita vergonha. E ele diz assim, que uma moça escreveu: olha, eu fui estuprada aos 9 anos e por muito tempo eu me envolvi depois disso sexualmente com muitos meninos. Eu tenho muita vergonha disso. Isso me atrapalhou profundamente. Um outro rapaz confessou, né, de forma anônima também no site da igreja. Eu gravei um vídeo da minha irmã mais nova tirando a roupa. Ele fala: graças a Deus eu fui pego ali naquela oportunidade. Mas até hoje, né, eu me odeio. A minha irmã me odeia. A minha família me odeia. Então perceba, às vezes um erro que você comete lá atrás, ele não vai ser automaticamente resolvido apenas pelo fato de você frequentar uma igreja. Você tem que caminhar com Deus. Você tem que lidar, né, com a questão da vergonha. Entregar isso ao Senhor. Ele tem uma frase fantástica aqui ainda na página 42, falando dessa questão da culpa. Ele diz assim: quando a dor do passado se transforma em sua identidade presente, o ciclo da vergonha fez mais uma vítima. Olha que frase fantástica. Como a criança que tira a casquinha de uma ferida repetidas vezes, muita gente machucada vive debaixo da dor não curada. Então, quando a gente olha para a igreja, a gente percebe por que muitas pessoas saem, abandonam uma igreja, abandonam a comunhão. A gente começa a perceber, tem muita gente ainda ligada emocionalmente ao passado, achando assim como ele: eu não fiz algo ruim, eu sou uma pessoa ruim. E aí ele também, no capítulo, ele vai apresentar uma saída, né? Encontrando uma saída, um outro subtítulo na página 43. Quando permitimos a vergonha controlar os nossos atos, ele escreve: ficamos impossibilitados de conhecer a Deus, pois não conseguimos viver para Ele. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse, porque em seu ciclo de vergonha Ele não parece existir. Então você precisa, né, seguir exemplos bíblicos. A Bíblia vai mostrar para nós exemplos de pessoas que passaram por este episódio de vergonha, mas venceram. Ele vai falar de Pedro, né? Pedro diz: ah, Senhor, eu estou com o Senhor para sempre, permanecerei fiel ao seu lado até o fim. E Jesus havia dito: essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E aí, toda a história vai mostrar para nós, né? Os evangelhos relatam que de fato Pedro nega Jesus, o galo canta, e aí o fracasso esmagador de Pedro se concretiza. Só que ele diz o que Pedro fez. Pedro se recusou a acreditar na mentira de que sua traição agora o estigmatizava como um traidor. Página 43. Fragilizado e arrependido, Pedro clamou a Deus por perdão. Após a ressurreição, Jesus honrou a súplica desesperada de Pedro. Seu perdão e restauração concederam a Pedro uma paixão renovada e a coragem para pregar uma mensagem ousada no Pentecoste e tornar-se um dos líderes da igreja cristã. Então olha que história fantástica. Quando você olha para a Bíblia, você tem que lembrar o seguinte: Pedro era uma pessoa de uma essência, né, de uma natureza diferente da nossa. Ele era melhor do que nós? Não. Davi, quando Davi é descrito na palavra como um homem segundo o coração de Deus, a gente tem a tendência, né, se a gente não tiver um bom conhecimento bíblico, de achar que ele era um homem perfeito. Mas a mesma Bíblia diz que ele cometeu pecado de adultério, de assassinato, de que ele não foi um pai muito presente, né, na vida e na criação dos seus filhos. Ele não repreendia o erro na vida dos seus filhos. Ele teve muita confusão na família por conta disso, dessa omissão, né? Muitas pessoas, né, muitos personagens bíblicos passaram por isso. Salomão também, né, começa bem, mas não termina tão bem, né, até sendo idólatra, né, adorando deuses aí das suas esposas, né? Vamos lembrar que ele casou aí pelo menos 700 vezes, fora 300 concubinas, né? Alguns brincam: nossa, ele devia ter umas 1000 sogras, já pensou? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que fazer igual Pedro. Pedro, não é pelo fato dele ter negado Jesus que de fato a verdade, a história da vida dele se resumiu ao erro. Não, ele clamou por perdão. Então este, né, é o caminho. Quebrando as algemas da vergonha. Um outro subtítulo, ainda na página 43, ele diz: como Pedro, os cristãos ateus podem se libertar do ciclo da vergonha. Ele diz: nós vivemos debaixo da derrota privada, mas Deus quer renovar o nosso coração e a nossa mente.
e enviar-nos ao seu mundo como luzes que brilham na escuridão. Como Pedro, podemos nos deixar convencer pela verdade, qual seja, não somos o nosso pecado, tampouco o que os outros nos têm feito. Então, a gente olha para esses exemplos e o caminho que o livro está dando aqui no segundo capítulo é esse. Você se arrepende de algo do seu passado, você tem vergonha de algo, confesse, liberte-se disso. Porque você não é quem diz as pessoas que você é quem Deus diz, né? Somos quem Deus afirma que somos. Ele coloca ainda na página 44. Nós somos os seus filhos, perdoáveis, mutáveis, capazes, moldáveis e constrangidos pelo amor divino limitado, né? E aí o pastor Groeschel, ele vai continuar falando sobre erros que ele teve na sua vida. Ele vai relatar que quando ele era líder estudantil, né, dos jovens, né, ele traiu um amigo dele, ficou com a namorada do amigo e muitas vezes ele sentiu que ele era aquilo, ele era aquele erro. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, né? Talvez você precisa ouvir esse vídeo aqui, precisa mandar esse vídeo para alguém que se sinta assim também. A pessoa se sente uma derrota, porque a vida dela financeira está um caos, porque a vida moral dela já foi pro ralo. Talvez a pessoa perdeu as esperanças nela, mas eu vou ler mais uma vez o que eu li aqui na página 42. Nós somos quem... 44. Nós somos quem Deus afirma que somos. Seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Você tem fé em Jesus Cristo? Se você tem, você recebeu essa fé de Deus. Ok? Não foi você quem escolheu crer. Você foi escolhido por Deus. Você foi adotado, né, pelo Senhor para ser o seu filho amado. E como filho de Deus, nós somos perdoáveis, mutáveis, capazes, moldáveis e constrangidos pelo amor divino limitado. Nós precisamos disso, né? Ainda falando sobre essa recuperação de alguém que tem vergonha do passado, na página 45 ele diz assim, nós precisamos permitir que o nosso pecado, né, nos conduza em direção a Deus. Ele fala sobre isso na vida dele. Eu permiti que meu pecado me conduzisse em direção a Deus, não para longe dele. Então, pare por um instante, né, e pense na sua vida, né, e pense assim, talvez você precise pegar uma caneta e um papel, né, do que eu tenho vergonha? Se eu pudesse voltar anos atrás, o que eu deixaria de fazer? O que me traz constrangimento? O que eu não gosto de contar, né, para ninguém sobre a minha vida? Coloque isso diante de Deus, escreva, fala, Senhor, está aqui, me perdoa por isso, tem misericórdia da minha vida. Porque nós somos perdoáveis, mutáveis, né, porque Deus renova a vida. Nós não somos mais quem nós éramos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A gente precisa disso, né? E este é o caminho para você vencer a vergonha do passado. É você buscar essa liberdade. E ele vai caminhar para o final do capítulo. É um capítulo curto, né? E lá na página 46 ele diz assim: tendo aceitado a imutabilidade do meu passado, precisamos adotar a ideia de que Deus pode mudar o nosso futuro. Sempre nos lembraremos do que aconteceu, mas não somos o que aconteceu. E é nisso que precisamos acreditar. Somos quem Deus diz que somos, nova criação. Ele vai dizer assim, você não vai conseguir, né, ele fala nesse capítulo, você não vai conseguir voltar no tempo e desfazer algo que você fez. Por exemplo, aquele jovem que no site da igreja confessou que foi lá espiar a irmã mais nova tirando a roupa e foi pego, ele não consegue voltar mais atrás, mas ele não é aquele erro, porque ele se arrependeu. Então ele diz assim, você não pode voltar atrás e deixar de fazer aquilo que estava te envergonhando, mas a partir de agora você pode ser diferente. Então, olha só, vamos terminar esse vídeo, né, falando do capítulo 2 do livro, com essa nota de otimismo. Nós estamos vivos, o Senhor habita em nós, Ele está conosco, né, nós temos a capacidade, a oportunidade, a bênção de mais uma vez confessar a Ele os pecados e buscar uma vida diferente, né? Procure uma pessoa com a qual você possa conversar, procure alguém para você abrir o seu coração, né? A Bíblia fala sobre isso, confessem os pecados uns aos outros, né? Sejam curados, né? A gente precisa dessa cura, né, em relação à nossa história, ao nosso passado. Eu tenho questões
das quais eu me envergonho, coisas que eu fiz e eu não gosto de contar para as pessoas. Mas a gente precisa colocar isso diante de Deus e perceber que Deus tem toda a capacidade, toda a autoridade, né, toda a soberania para te perdoar. E você viver perdoado e daqui para frente você olhar para trás, não apenas para viver lá atrás. Tem gente que está vivendo lá atrás. Tem gente que está vivendo o erro que cometeu 10, 20, 50 anos atrás. Aprenda olhando para trás e continue, né, olhando para frente. Eu vou encerrar com uma fala que um menino que era seminarista na igreja, quando eu era mais novo, ele dizia: a vida cristã é uma estrada onde você caminha olhando para a cruz de Cristo. Tem subida, descida, tem buraco, tem pedra. Às vezes você vai pisar no buraco e cair. Às vezes você vai chutar uma pedra e vai doer. Vai tropeçar e vai cair. Caiu. Apoia as mãos no chão, volta o olhar para a cruz de Cristo. Levanta, sacode a poeira, né? Pede perdão ali e continua. Essa é a nossa vida. E este é um livro maravilhoso para você pensar sobre a sua caminhada, né? Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Talvez você esteja vivendo assim hoje. Você possa ser abençoado. Se esse vídeo tem feito sentido, se essa série tem feito sentido para você, compartilhe, deixa um like aí, compartilhe com quem precisa, nesse desvincular do passado, resolver questões, né, que podem ser resolvidas diante de Deus e que a gente continue aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, vamos acompanhar, vamos fazer esse trabalho crescer para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos cure, que Deus te abençoe.